No 3. Vai lá. Pô, eu tô meio nervoso, cara, porque é o cara que iniciou essa história comigo, cara. Pra mim, aliás, comigo não, pra mim. Pra mim, aliás, comigo não, pra mim. Tô pegando a minha perna. Isso é barra. Estratégia, Dani. Dani Strategy. Vai, Cleiton. Fala assim, tá cobrando. Tá cobrando pra eles namorando. Dani Strategy. Fala, turma! Tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast. Esse nome é meio grande, né? Mas é bom continuar, cara. Então vamos começar mais um MD Ensino Cast. Hoje a gente tá com um convidado que é o convidado. Vai nessa. Não, mentira. Dr. Pietro Lima, cardiologista, preceptor do internato da medicina da UVV, preceptor da residência de cardiologia da Santa Casa, staff da clínica de insuficiência cardíaca, parceiro MD desde sei lá quanto tempo. Privilégio. E fundador, aliás, cofundador, tá, Vitinho, do MGCast, o podcast, o primeiro podcast de medicina do estado, eu acho, né? E o primeiro de emergência, de bate-papo de emergência do Brasil, cara. Até acho que sempre fiquei pensando, pô, MGCast é um nome tão bom, não tinha outro? Não tinha outro. Que massa, cara. Eu procurei igual um louco. Que massa. Não, e um canal sensacional, tanto de podcast no YouTube. No YouTube também tem? Também. Spotify. No YouTube tem um problema que você tem que olhar pra cara do Vitor, né? Isso é difícil, cara. Mas ele não acha isso, não. Mas não. Mas enfim. Às vezes foca em minha câmera também, às vezes foca em mim no convidado. Que bom. Enfim, vamos falar então sobre a carreira do cardiologista. Certamente, a maior parte dos ouvintes, dos alunos, tem dúvida, vai querer saber sobre isso. Afinal, cardiologia é uma das principais especialidades médicas, uma das principais residências escolhidas pelos acadêmicos, né, pelos alunos. Então, um bate-papo com certeza também muito divertido e eu tô empolgado para fazer. E conosco aqui, comigo e com o Pietro, tá a Juliana, que foi convidada também pelo Tom Alegre. Grande honra. Trazer um pouco de doçura, né, pra esse podcast. O ambiente tava carregado. Vai controlar um pouco, né? Senão tá arriscado a gente passar o limite aqui. E com o meu grande amigo de sempre, Rafael Melo. Um grande abraço, galera. Tamo aí. Estamos com um cardiologista aqui de referência, um cara realmente diferenciado, né? Nada. Eu agradeço muito o convite aí, pô, a galera da MDCast e MD, né, ensino, toda a comunidade. É um prazer muito grande fazer parte disso aí. A gente sabe que conhecimento hoje em dia é cada vez mais fácil de adquirido, né? E as pessoas, assim, tendo muitas fontes, muitas vezes acabam distanciando, né, do que realmente importa. Então, ter um pouco de foco nisso aí, não só para fazer provas de residência, como para a prática, é fundamental. Então, isso aqui, então, de parabéns. Isso aqui é um excelente canal aí para divulgar um pouco de conhecimento para a galera. Legal. A gente só tá seguindo a trilha que vocês começaram. Te agradece demais. Valeu. E pra começar, pra gente não ficar só na resenha, eu vou fazer, Pietro, a primeira pergunta que a gente faz pra todo convidado aqui. É uma trilha sobre carreiras médicas que a gente tá fazendo, justamente pra esclarecer aí a dúvida dos alunos. Então, assim, Pietro, porque você já até começou a falar isso aqui em off aqui, mas por que cardiologia e quais os caminhos que te trouxeram até esse momento na sua carreira? Maneiro. Cara, é impressionante, Gabriel. Assim, até tá falando com antes, né? Eu sou caçula de 5 filhos, né? Então, meu pai é cardiologista, doutorado em cardiologista, em cardiologia. Meu pai foi, hoje, né, na história da Capixaba, ele é o único médico clínico que tem nome em diretriz de hipertensão, diretriz de ciência cardíaca brasileira. Então, fala o nome dele. Dr. Elilden Galvão Lima. É um dos cardiologistas mais médicos em relação à parte científica no estado, fundou um laboratório de fisiologia do exercício na UFES, né? Caraca. Que é o LAFEX. Então a gente convidou o cara errado. Eu falo, cara... Me falaram que seu pai ia aparecer aqui hoje, eu já tava animado, eu estudei cardiologia. Alguma coisa do sangue dele eu tenho, cara. Então vamos esperar você sair alguma coisa, Deixa ser bom, pô. Cleitinho, ia ser corte hoje, Cleitinho, do jeito que vier, vai. Rapaz, inacreditável. E aí, assim, cara, é tão bizarro, porque assim, eu era apaixonado pelo meu pai, sempre fui. O cara chegava em casa de branco à noite, assim, trabalhando, sempre trabalhou muito, né? Médico não tem jeito. E aí eu falava, cara, esse
picolé de coco branco aí, cara, esse cara faz negócio interessante, não é possível. Esse cara... Aí eu comecei a apaixonar por o que fazia, visão, cara. Massa. E aí, assim... eu lembro muito quando eu era moleque, e aí um professor falou assim, cara, vocês vão escrever aí uma redação sobre o herói de vocês. Cara, escrevi 2 páginas sobre meu pai, era louco nele. E aí eu falei, bicho, eu quero seguir esse caminho desse cara aí. E aí, pô, dos 5 filhos, ninguém fez medicina. Eu falei, não, eu tenho que dar esse prazer pra ele. Tanto que, pô, um dos dias que mais vi ele chorar foi quando eu passei em medicina, ele ficou louco, eu fiz a MESCAN, então eu tive aula com ele. Então, pô, foi muito maneiro mesmo. Eu fiz medicina por causa dele, não sabia o que era medicina, não sabia qual que era realmente a arte médica. E é interessante que é o seguinte, cara, uma coisa, Gabriel, que eu boto na minha vida que é o seguinte, cara, não importa o que for fazer. Se você tiver as intuições certas, no seu coração tiver algo correto, sabe? Legal. Assim, que seja realmente verdadeiro, sim, aquilo vai acontecer, cara. Sem vai dúvida. Acontecer. Assim como a Emergencast nasceu. Propósito. Porque a ideia da Emergencast nunca foi, cara, se tornar conhecido de nada. Mas, pô, se eu pegar um cara especialista e botar ele para falar pelo menos o básico, que o nosso colega médico vai estar na pronto-socorro, recebendo um paciente, vai falar, putz, cara, eu lembro da Emergencast naquilo ali, eu vou ajudar um paciente nisso. Legal. A ideia era essa. Entendeu? Porque eu recebia muito paciente com 2, 3 tops positivas e no eletroprévio tinha um infarto com supra. O cara chegava em choque cardiogênico, chegava grave, e eu falava, putz, cara, eu acho que ele vacilou. Porque por causa desse supra aqui, ele acabou perdendo, foi dosar marcador, e aí meu paciente perdeu a parede. Não, esse cara tem que saber mais, esse cara tem que conhecer mais. E aí foi que nasceu a Emergencast, entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu nem fiz medicina, nem sabia. Não, a gente sabia que medicina, assim, né, assim, tinha sua abordagem melhor do paciente, né? Assim, como provedor de saúde, a gente sabe qual a importância do médico. Eu sabia disso, eu abracei muito mais por ele do que por mim. E hoje, cara, graças a Deus... E a cardiologia foi na mesma toada ou foi alguma descoberta? A cardiologia foi interessante, faculdade? Gabriel, porque assim, eu estava terminando clínica médica e a ideia foi terapia intensiva. Falei, não, vou fazer terapia intensiva. Comecei a acompanhar a doutora Helena Caser, né? Pra caramba, a gente produziu o trabalho, fui fazer apresentação oral no Brasileiro, terapia intensiva e tudo. E aí, só que o que acontece? Eu comecei a entender que é o seguinte, eu gostava da parte ambulatorial. Eu sentia que eu tinha uma facilidade de lidar com o paciente ambulatorial, de querer que ele tenha um estilo de vida. Eu gosto muito dessa parte de estilo de vida. E às vezes na terapia intensiva eu não ia ter muito essa abordagem. Eu falei, cara, eu posso fazer as duas coisas. Tanto que a ideia inicial era cardio-intensivismo até. Eu falei, vou fazer cardiologia, boca seca pra caramba. Depois eu vou pegar uma água. E aí a ideia era fazer cardiologia e depois eu fazer as duas coisas, entendeu? E, pô, graças a Deus, a parte hospitalar da cardiologia caiu como luva, sou apaixonado, faço ambulatório de ciência cardíaca, faço meu consultório. E assim, o bom da cardiologia é isso, né? Porque você tem um leque de opções enorme. Você tem tanto o próprio cardiologista clínico, ele pode fazer parte de intensivista, de terapia intensiva, a parte de intervenção coronariana percutânea, pode fazer a estrutural, a ritmologia, marca-passo, ablação. É um leque muito grande. A parte de imagem com eco, com angiotomo, de ressonância. Então, a cardiologia te dá isso, entendeu? Essa é uma grande vantagem da cardiologia, sem sombra de dúvida. E depois que... Bem, você contou a história até chegar aqui... No primeiro momento você pensou em terapia intensiva, saiu da faculdade, da residência. Eu não fiz terapia intensiva porque só tinha época na prova na UCAM e eu perdi a prova. Eu perdi a data da inscrição. Perdeu a oportunidade de ser feliz, tá? Exatamente. Hoje a gente tem, né? Do Grupo MD tem 6 vagas de residência de terapia intensiva, então você podia. Se fosse hoje, talvez. Cheguei tarde. Eu queria fazer no campo, por causa eu tinha um carinho grande pelo serviço, e aí, quando eu vou fazer a inscrição, acho que tinha 3, 4 dias tinha acabado. E aí eu falei, aí já era. Eu falei, pô, vou tentar só no outro ano. Você vê, e juro, assim, como é que hoje eu me sinto muito mais feliz, feito cardiologia e tudo, e como é que eu posso ajudar esse paciente ambulatorial, coisa que eu talvez não faria. Então, o seu pilar, assim, de tomada de decisão na cardiologia, no fim das contas, foi, só pra eu entender, foi a pluralidade, ou basicamente você olhou e se enxergou e falou, cara, legal, gosto da área hospitalar, mas... eu preciso do ambulatório, assim, eu me dou bem com gente e é isso que eu quero. Assim, detalhes, né? Eu gostava muito de paciente grave, então eu sabia que cardiologia ia me dar bastante, né? Mão de paciente grave, parte hemodinâmica. Sabia também que, pô, meu pai é cardiologista, então eu também tinha essa de que, putz, cara, poder ter o privilégio de ir para um congresso com meu pai e tudo, nesse sentido também. E na parte um pouco de realmente mudança de estilo de vida, porque aí muita gente sabe assim que o start do cara que tá querendo mudar de vida, muitas vezes ele nem sabe como é que toma.
o cara que, pô, ele é sedentário, é mais obeso, o cara que tá sobrepeso ali, que ele não sabe como é que começa, onde é que entra essa rotina, o que é que eu tenho que fazer para isso. Então, e às vezes ele não sabe, pô, minha pressão tá um pouco descontrolada, será que eu começo a atividade física ou não começo? Às vezes o cara não começa por causa disso, minha pressão já é alta, meu médico mandou ficar parado. E aí, cara, é só da ladeira abaixo. E eu sabia que, pô, eu podia ter ajudado um paciente nisso aí, entendeu? Legal, você entendeu uma coisa, eu achei ouro isso que você falou aqui, que você entendeu que você pode cuidar de doente, que muita gente tem muito isso, né? Principalmente quando vai para medicina hospitalar, terapia intensiva, eu quero cuidar de doente. E a cardiologia tem muita gente doente. Mas, ao mesmo tempo, você também poderia, vamos dizer, promover a saúde por uma outra ótica, né? É um aspecto muito interessante da cardiologia que tá mais em voga, mas eu acho legal o seu que você não largou o doente, vamos dizer assim, né? Não. Você continua na ICC, você continua no hospitalar, você continua... Sabe, Biel, uma coisa muito interessante, cara, que a gente tem no paciente grave, é porque ele melhora. Então, assim, ele melhora muito rápido. Então, em 48 horas, lógico que assim, né? A maioria dos casos, mas a gente faz o que tem que ser feito e a gente vê isso, cara, isso alimenta a gente. Eu acho que vocês, né, intensivistas aí, alimentam, mas alimenta muito. Você vê que, pô, cara, você viu que ele para, que na hora dobrada, vaso, começa antibiótico, você começa a manejar, e daqui a pouco você fala para um idoso, mas é frágil, mas peraí, começou a nutrir, né, e sai. Você fala, cara, incrível. Agora esse cara vai ter uma nova vida porque passou por uma fase difícil. Muitas vezes esse cara, assim, essa fragilidade que ele tinha, ele vai buscar agora ser forte o suficiente para passar de novo. Então a vida do cara já é outra. Isso alimenta. Isso alimenta a gente que gosta de paciente crítico, né? Sim. Então, eu tinha muito isso. Só que o ambiente de UTI é um ambiente muito legal, mas eu ficava muito, assim, um estresse, né? Um pouco mais, porque eu sou muito ansioso, eu sou muito de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então eu ficava, assim, eu sentia muito cansado. Então eu comecei a ver que, assim, eu poderia sair um pouquinho da UTI com a cardiologia, entendeu? Legal. E me deu um pouco mais dessa parte ambulatorial. Legal. Tem muita gente que faz, né? Cardiologia e ser é muito afim da terapia intensiva, ou a terapia intensiva é muito afim da cardiologia, até porque cardiologia vem primeiro, né? Acho que tem muita gente que faz. Pietro, você fez clínica médica antes, né? Como é que foi assim? Porque na clínica médica a ideia é de você conhecer outras especialidades, ter vivência na gastro, na cardio. Como é que foi isso? Alguma outra área passou pela sua... Você falou de terapia intensiva, mas outras áreas você teve vivências interessantes? Você fez clínica médica, um serviço que tivesse uma especialidade muito forte, né? Tinha. Porque o CAN, né? Eu fiz clínica médica, uma residência que tinha Gastro interior. lá é muito forte, né? Gastro é muito forte lá. Santa Casa também é, né? Santa Casa também, né? A parte de neuro também era muito forte no CAN. Reumatologia muito forte no CAN. Hematologia muito forte lá. Parte de infectologia gigantesca lá também. Só que acaba que, assim, a gente tem coisas que eu não gostava muito de lidar. Neoplasias. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil, porque eu sempre fui muito de assumir muita dor do paciente para mim, real, assim. Energia, né? Então eu não conseguia. Rapaz, isso me destruía, entendeu? Porque eu lidar com neoplasias todos os dias, a parte de onco e tudo, cara, me deixava... Porque, assim, gastro, beleza, mas gastro tem todas as neoplasias, né? De trato gastrointestinal aí. Então, cara, eu não sabia lidar muito bem. E o paciente, muitas vezes, o hepatopata é muito difícil de lidar. Eu não tinha também eu não me sentia aquela expertise de fazer um bom trabalho, entendeu? Mas você acha, como cardiologista, a vivência na clínica médica te fez um cardiologista melhor? É fundamental. Porque a gente vê algumas pessoas fazem pós de cardio, e às vezes fica muito a doença cardiológica, mas esse paciente vem com um monte de doenças juntas, né? Então não é só... Não tem como. Até você vai pegar eventualmente um paciente diabético, Nosso diabético, o paciente DPOC, entendeu? Nosso paciente pneumopata, a gente mais tem, né? Paciente coronariopata, quantas vezes é um ex-tabagista, né? Então, assim, quantas vezes eu tô lá no laboratório de cardiologia, acabo vendo um DPOC infectado, exacerbado, e a gente acaba interferindo logo antes que leve uma internação e aí descompense o paciente. Isso é fundamental. Olha, hoje em dia eu não consigo entender mais a especialização, ainda mais num contexto como é que fala assim, ainda mais essas especializações assim, sem tanto hands-on, né? Isso. Cara, é muito difícil, porque a gente não encostar no paciente, ainda ter má vivência, ou começar algo sem a clínica médica, sem abordagem de uma enfermaria, né? De você, enfermaria é onde você vê inúmeros casos, você vai criando a bagagem de um bom médico, a bagagem dessa expertise que a gente precisa ter, não adianta. O cara começar medicina, formei em medicina, eu sou muito bom, isso existe? Não existe, não tem como.
Entendeu? Acho que é uma construção, né? O conhecimento é construído com o tempo, né? É tijolo por tijolo. Você quer... Em relação, assim, né? Muita gente ainda está fazendo nosso podcast aqui voltado muito para quem está na faculdade. Pensando em quem está lá e quer fazer cardiologia em relação à especialização e à residência MEC. Nossa, isso para mim é retórica. Esquece especialização para cardiologia. Eu não consigo olhar para trás e ver se eu tivesse feito uma especialização como eu estaria hoje. Nossa, uma bagagem muito reduzida, até porque faz cardiologia 2 anos de especialização, é mais 1 ano para você fazer prova de título. Então, atuando fora da cardiologia. E aí, se você não fez prova de título, você não é cardiologista. Parece como se essa formação ao contrário, né? Você faz cardiologia, atua para depois ser clínico, para fazer prova de título. E aí, assim, cara, a gente sabe como é que a gente formou. Depois que a gente terminou a medicina e falou, vou atender o paciente. Rapaz, você não tem a sabedoria, não sei se sabedoria, mas o conhecimento necessário para falar assim, putz, eu consigo conduzir um paciente clínico bem, entendeu? E você lembra isso que você falou, Gabriel, que é o mais importante, que o cardiologista não está só o coração, está longe disso. E aí, Pietro, com essas especializações, acho que aumenta também o número de cardiologistas que tem no mercado hoje, às vezes. E isso te assusta de alguma forma? Nossa, essa pergunta é boa, hein, cara? Assim, na verdade, eu acho que o detalhe vai para todo mundo que tá chegando, né? Não só cardiologista, como os próximos médicos aí, contando de Vitória. Vitória tem, se eu não me engano, são 13,7 médicos cada 1.000 habitantes. Então, é onde tem per capita mais médico no Brasil. Então, a gente sabe disso. E esses nossos colegas aí que estão formando, que não tem uma especialização ou residência, rapaz, está cada vez mais delicado. Antigamente a gente não tinha muitos colegas ainda trabalhando em UPA e etc. Agora a gente tem, você vê que a procura está muito alta. E cardiologia em si, a cardiologia ela tem um leque muito grande, né? Então, como eu falei, assim, você tem uma área de abordagem muito ampla, para onde você pode ir, tanto de imagem como terapia intensiva, pronto-socorro. Só que mesmo tendo tantos pacientes, porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né? A gente fala que cada paciente acima de 40 anos de idade, todo indivíduo acima de 40 anos de idade merece ter passado por um cardiologista para pelo menos ter um check-up e tal. Então, isso nos dá uma gama, um número de pacientes muito grande. Só que a gente não tem espaço para todo mundo. Não tem. Alguém fala assim, tem espaço para todo mundo? Não tem espaço para todo mundo. Agora, com certeza, os melhores vão sobressair. E os melhores, e as pessoas que realmente querem, que são proativas, elas sempre vão estar um passo à frente. Elas sempre vão estar ali com os melhores empregos, pode ter certeza. E aí, assim, não é de querer espaço para todo mundo, não, mas espaço tem. Mas não é todo mundo que entra. E você dá muito significado para a especialidade de você. Você não está cardiologista, você se viu, cara, você construiu essa imagem, viu seu pai. Então, isso é uma coisa muito forte, né? É um propósito na sua vida, né? Isso realmente eu ia para o congresso de cardiologia desde os 14, 15 anos. Meu primeiro congresso mesmo foi em Natal com ele, eu tinha 12 anos. Então, eu me levava, porque meu filho vai fazer medicina. Os caras falavam, beleza. Meu pai sempre foi, né, louco, medicina, louco. Então, eu vivi aquilo ali muito novo, muito jovem, né? Então, eu sempre tinha aquela paixão platônica. Porque a gente sempre assim, cara, se eu entrar na medicina querendo cardiologia e só estudar coração, que tipo de médico é você, né? Não tem como, a gente sabe, a gente sempre fala isso. Então a mesma coisa entrar na clínica médica e vai estudando só infarto, só ciência cardíaca, também não adianta, né? Vamos estudar muito bem tudo e as coisas vão devagarzinho afunilando. Afunilizando, moleque, velho. Funilizando, né? Isso é... Ainda bem que não é um podcast de língua portuguesa. Graças a Deus. Nós estamos aqui para isso. O médico não é muito bom nisso, afunilando, é isso. Então, hoje, estudo muito mais cardiologia, com certeza, e pouco terapia intensiva a gente gosta, né? Então, é sempre bom. Você ia complementar? Eu ia fazer um comentário de que acho que todo mundo tem um cardiologista para chamar de seu, né? Acho que, na verdade, acaba que muito cardiologista acaba sendo médico clínico geral, assim. Eu vejo mesmo na minha família, às vezes, amigos que vão e tratam com cardiologista coisas que poderiam ser lidadas com um clínico, né? Mas acaba que todo mundo vai num cardiologista e a gente sabe que se os bons sobressaem, vai ter lugar para todo mundo. Ele acaba absorvendo outras patologias, né, Pietro? O diabetes, acaba às vezes conduzindo ali. A gente conduz hoje, quem fez uma boa clínica médica, conduz muito bem um diabético independente, muito tranquilo. Conduz muito bem o paciente TPOC,
também super tranquilo. Então, ainda mais os pacientes vasculopatas, vasculopatia periférica e tal, a gente só indica para acompanhar mesmo com o cirurgião vascular quando realmente tem que fazer cirúrgico, assim, e tudo, provável, entendeu? né? Então a gente consegue ter uma boa abordagem nesse paciente, sim. Eu tenho uma opinião muito peculiar. Muito peculiar não, eu tenho minha opinião sobre mercado de trabalho, entrando um pouco na resposta para complementar, mas para trazer um outro desafio daqui a pouco. Eu tenho uma opinião muito própria, assim, minha, pelo menos, sobre o mercado de trabalho. Assim. Minha opinião é parecida com o que você disse, que a gente tem médico bom, qualquer profissional bom, jardineiro bom, qualquer pessoa que seja boa, tenha propósito no que faz, eu acredito sim que ela vai ter espaço no mercado sempre. Vai. Porque, na verdade, não é sobre o mercado, é sobre a dedicação dela em resolver a dor do outro, o problema do outro, e por aí vai. Quando você olha para o mercado e olha assim, não sei se eu vou conseguir explicar tudo o que eu penso, mas quem vai entrar dentro desse mercado aqui, se entrar só pelo mercado, não tem espaço, eu concordo. É uma caixa, essa caixa tem muita gente nessa caixa. Mas se você tá fazendo cardiologia, porque é aquilo que te instigou, é aquilo que te tirou que o tempo inteiro... Você vê um propósito naquilo ali. Exato, quer te tirar da zona de conforto para ser melhor, para agregar para o paciente, por aí vai. Cara, você não tá disputando essa mesma caixa. A sua caixa é outra. Na verdade, talvez a sua caixa ela é só sua. E aí, claro que as oportunidades, as coisas vão acontecer, mas, de uma maneira geral, você vai construir o seu espaço e vai entregar o seu propósito. É igual você acabou de falar do Emerging Cash. A gente citou lá no começo que era uma coisa até não, inovadora, porque não tinha. Mas, independente de ter ou não ter, vocês não estavam nem olhando para o lado para saber se tinha mercado. Será que naquela caixa me cabe? Você até descobriu que não tinha quando você foi pesquisar o nome. Mas você queria montar a sua caixa. Então, e isso é muito legal falar. E por que eu estou querendo destacar isso? Porque no Instagram, inclusive, há pouco tempo eu coloquei alguma coisa sobre carreira e as pessoas colocaram lá cardiologia e tal. E alguns alunos mandaram assim, tô na dúvida sobre cardiologia em terapia intensiva. Dúvida sobre cardiologia e gastro, teve lá. E eu, interagindo com o pessoal, perguntei, por causa de quê? Os caras falaram, porque cardiologia tem muita gente, eu não sei se eu vou ter espaço, não sei o quê. E a minha resposta foi essa. Eu falei, cara, não olha pra isso agora. Na boa, assim, não, isso não é demagogia, assim. Eu não acho que tem que olhar pra isso agora. Cara, constrói seu espaço. A única coisa que você tem que se preocupar é pega as referências que você tem de boas pessoas, e você teve seu pai, você citou tanto bem aqui, com certeza teve alguns outros. Cara, pega as referências e fala, cara, o que esse cara tá fazendo? Porque ele é bom. Ele não tá nem aí pro mercado. Ele é bom. Não significa dizer que você não teve altos e baixos. Você não tem que lutar todo dia, ir lá, porque você tem que botar pão na mesa também e tal, não sei o quê, trazer comida pra casa e tal. Mas se você olhar para um cara que é bom, para uma referência, e você olhar para você e a construção da sua caixa, você não tá disputando mais com aquela caixa do mercado, entende? Então, eu acho que o que eu ia instigar não é nem recado, mas assim, você já contou a sua opinião, mas você acha que faz algum sentido realmente pro cara que tá entrando? E a gente tá falando de residência, como você acabou de citar aí, que é o caminho. Esse cara tá tão preocupado, e não só pra cardiologia, pro resto. Qual a sua opinião sobre isso? Tão preocupado com isso? Bel, assim, eu acho que depois que o cara formou em medicina, ele faz parte da caixa. Então é o seguinte, a minha preocupação em falar 30 a todo mundo, não tem. A minha preocupação é porque esse cara que ouve isso agora fala o seguinte, cara, não tem espaço pra mim, a não ser que realmente faça diferença. Legal, isso, perfeito. Perfeito. Entendeu? Não tem espaço pra mim. Bom, então eu vou fazer. Que ele resumiu, né? Eu vou fazer acontecer. E olha que ele é o cara que fala menos que eu conheço, cara. Mas, cara, foi brilhante essa sua. Caraca, desculpa. Não, pessoal. cara. Pessoal, vocês vão ouvir os últimos 2 minutos e meio, vocês pulam ele. E escuta esse último segundo. Show, cara. Não, juro, porque assim, a minha preocupação. Um pouco a minha preocupação. Senti que a fala dele realmente ficou prolixo. Na verdade, talvez só deu uma cansada no meio assim. Eu sou mais prolixo, vai te falar. Fiquei impressionado por causa disso. Não, mas, porque mas juro. retoma a frase. Então, só pra ficar claro ali. Foca nele, cara. por favor. Esqueceu. Caralho. Não, cara, juro. Assim, a minha preocupação é porque esse cara sai do mercado de trabalho, porque o cara entrou com medicina, ele ama medicina, ele já faz. Então, terminou a medicina, esse cara tá no mercado de trabalho. Então, ele, cara, se eu não der meus pulos, eu não vou achar meu espaço. Então, assim, ele tem que se preocupar sempre em ser o melhor.
Então, pode ter certeza, para os melhores sempre vai ter espaço. Isso eu concordo com você plenamente. A minha preocupação é que esse cara acha assim, terminei medicina, cara, vou pegar ali meu trabalho, com certeza eu vou achar mercado. A minha preocupação é com esse cara. Tá certíssimo. Porque esse cara vai se frustrar, Sim. entendeu? E isso talvez, assim, é uma mudança de geração que a gente tá vivendo, né? Porque a gente não precisa ser hipócrita aqui de falar que há, sei lá, 10, 15, 20 anos, a medicina tinha muito disso ainda, né? Tinha. Talvez até ainda exista em locais e tudo mais, que, cara, me formei médico, eu tô bem, mercado vai ter, eu vou ganhar razoavelmente bem, vou viver bem com a minha família, enfim. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento de muita quebra de geração mesmo, que não é mais assim. Não significa dizer que seja uma profissão ruim, muito longe disso. Mas não é mais assim. Formei médico, tô relaxado e vou estar bem, vou ter uma condição boa, vou ter uma condição de emprego bom, um salário bom. Não dá mais, assim, se a gente não... Você acabou de falar, se você não se propor ser melhor, e não só ser melhor, tá? Eu ouso dizer até, Pedro, que assim, ser bom realmente é o básico. Mas você tem que ter um over-delivery ali, sabe? E aí você tem... a gente falou que você dá residência, comanda programa de residência, fala sobre o Emergencast, vai falar sobre a experiência do paciente, tem certeza que seus pacientes são extremamente bem acolhidos por você. Então, a gente não é só mais ser médico, e não sei nem se é só mais ser médico bom. Tem que ser médico bom e olhar para o que você pode entregar a mais, agregar valor a mais para o seu paciente. Senão, eu acho que a ideia hoje em dia é o cara realmente parar e pensar, putz, vou ser médico por causa de quê? Entendeu? Então, assim, porque se ele realmente falou, cara, eu nasci pra isso, porque me ensina um sacerdócio, a gente sabe como é que não é fácil hoje, a vida do médico é muito corrida e a gente, assim, não tem muita hora muitas vezes, é muito difícil. Só perguntar para os nossos esposas aí, né? Sabe como é que é a nossa presença nos eventos familiares e tudo, a gente tem que falar abertamente. Então, se o cara realmente falou, cara, eu quero ser médico porque eu nasci pra isso, eu não me vejo fazendo outra coisa, cara, vai fundo. Vai fundo, eu acho que essa que é a mensagem. Mas, putz, não, vou fazer medicina porque, sei lá, porque tem status. A gente já conversou algumas vezes sobre esses assuntos, assim, medicina por qualquer outra coisa que não seja sua aptidão, seu desejo, não faça. Porque a chance de frustrar é muito grande. Hoje em dia, a chance de frustrar é muito maior do que anteriormente. Pegando até um pouco sua fala, assim, hoje eu vejo muito isso, porque a gente, né, a gente é professor, tem contato com o acadêmico, e eu vejo muito o acadêmico preocupado com a especialidade e pouco preocupado com a formação, de estar pronto como médico. Isso é uma coisa, e até vou pegar um pouco o fato de seu pai ser médico, de uma medicina um pouco mais, né, uma formação médica um pouco diferente, né? Que meu pai é médico também, meu pai é cirurgião, mas sempre teve uma visão maior do que a cirurgia, sempre olhou o paciente como um todo. E hoje eu vejo que a medicina, a formação médica, hoje o colega está pensando sempre, eu quero fazer cirurgia plástica. Antes da cirurgia plástica tem a cirurgia geral, tem toda a construção ali e ele já está pensando lá no final. E nem se prepara para ser médico, porque ele vai atuar num pronto-socorro, ele vai atuar numa enfermaria, ele vai dar plantão, e aí ele não se prepara para esse momento. Assim, na verdade, ele quer pular etapa. Eu acho que é uma ansiedade muito grande que a gente percebe hoje, e aí o colega tem uma formação que não é a melhor, por conta dessa ansiedade. Está pensando sempre na especialidade fim, antes de se formar médico, exercer o plantão, atendendo um pronto-socorro, atendendo uma enfermaria. Isso é uma coisa que eu percebo que o acadêmico tem pelo menos ele traz isso pra gente. Eu quero fazer isso. Peraí, você ainda precisa aprender a atender o paciente, aprender a conversar com a família, a construir isso aí. Então, eu percebo isso. Não sei se você também identifica isso. Demais. Até dizendo que assim, a gente tem como nós temos pais que são médicos, meu pai também é médico, eu vejo uma formação hoje muito diferente do que eu vi na época lá atrás, assim, como que ele lidava com os pacientes dele, né? Exatamente. Até porque é o seguinte, parece que a pessoa vive uma hipótese, um sonho hipotético de estar atuando de alguma forma e acaba não tendo vivência, assim, deixa passar experiências muito grandes no hospital. Tá dentro do hospital e muitas vezes tá lá, às vezes, seja com celular, seja com qualquer outra coisa, tá perdendo o tempo dele ali, vai para casa e fala, cara, não aprendi nada hoje, dentro de um hospital. Entendeu? E assim também a gente tá falando de uma coisa muito séria, né? A gente tá falando sobre vidas que a gente lida o tempo todo. Se você se propõe a ser um profissional mediano, a gente tá falando da vida do pai de alguém, do filho de alguém que pode sofrer com isso, né? Acho que é uma coisa muito séria você formar e se propor a ser um profissional mediano. E volta até o que a gente conversou no começo sobre a residência, né? Assim, eu me lembro uma vez que eu falei pra uma residente nossa,
que eu tava assim lá e tal, não sei o que, a residente foi tomar café. E no outro dia ela foi tomar café de novo, uma residente aí qualquer. E aí eu virei e falei assim, olha, o dia que seu preceptor tiver, você não sai. Você fica do lado, porque é uma oportunidade da coisa acontecer, sabe? Tô brincando com a Ju, a gente falou isso mesmo. Essa residente fato verídico, fato verídico. Sou eu. Prazer, Ju. Já me acostumei com o esporro, já, tá tudo bem. Mas é porque... Minha terapeuta é boa. Graças a Deus, é a mesma da Larissa, né? A gente nem pode falar o que a Larissa falou aqui no podcast. Inclusive, quem ficou curioso vai lá no capítulo de medicina intensiva, que a Larissa faz revelações bombásticas lá sobre a residência. Mas brincadeira à parte, e que eu me perdi um pouco, eu acho. Mas assim, o fato é, o cara tem que estar muito preocupado com o que ele está vivendo agora. Seja na formação lá do internato, depois da residência, muitas vezes a gente tá muito preocupado com o futuro, cara. Que é o que você acabou de falar. Pô, eu tô no internato, eu tô preocupado com a prova de residência, com a minha especialidade. Ou seja, eu tenho que preocupar com a prova de residência. E eu não tô me preocupando em ser um melhor médico, absorvendo aquilo que aquele momento me dá. É claro, você vai fazer prova, você vai ter que estudar. Acha um jeito, cara. Você acabou de falar, medicina é isso. Você vai ter que dar um jeito de arrumar esse tempo e tudo mais. E aqui a gente vive boas vidas, mas a gente vive também dentro da medicina. Então, aí beleza, aí você vai para especialidade, para residência, e às vezes você está no R1, R2 de clínica médica e se preocupando com a prova que você vai fazer para cardiologia. E aí você deixa de viver no ambulatório de dermatologia, de endocrinologia, de gastro, por mais que seja uma coisa que você talvez fale, olha, não é minha área, eu quero fazer cardiologia. E aí você vai pra cardiologia e você começa a ficar preocupado com o mercado. Aí você fala, caraca, eu vou ficar agora preocupado com se eu vou fazer eco, se eu não vou fazer eco, vou acompanhar só o cara do eco aqui, que eu já vou sair daqui um ecografista. Aí sai um cardiologista mediano que não faz ecocardiografia também. Exatamente. Então fica sempre transferindo para o momento futuro. Cara. E aí no fim das contas, você não conseguiu ser aquele diferencial, ter aquele diferencial, ou atrasou, porque você só percebeu isso depois. E na hora que você estava lá para se formar aí, ó, viver aquele momento, cara, eu tô vivendo aqui, ó. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar na minha residência. Eu tenho nada para fazer, eu vou ficar na minha residência 60 horas por semana, vou cumprir aqui minha carga horária do lado e prender. Cara, porque é isso, é óbvio, tem sua vida, qualidade, vai ter suas coisas para fazer, mas se você tá vivendo aquele momento intensamente, cara, aquilo vai te encurtar muito no futuro e vai te botar numa posição de mercado que é basicamente a qualificação. E vai te dar a condição de você ser o que você quer lá na frente. Porque você precisa desse conhecimento aqui agora, que você está menosprezando. Isso é muito forte. Assim, eu tive um detalhe na época da cardiologia, Rafa, porque assim, era uma vaga só na cardiologia, né? Então, eu precisava de manhã cedo na enfermaria, descia para o ambulatório, depois o chefe da enfermaria vinha, eu substituía pacientes com ele, e tudo eu fazia muito mais cedo, porque a ideia era fazer... Depois que eu comecei cardiologia lá, eu comecei a me apaixonar muito por eletrofisiologia. Eu falei, cara, eu vou fazer eletrofisiologia, quero fazer ablação e tudo. Então, fazer tudo mais cedo para depois conseguir chegar a tempo de puncionar os pacientes que iam fazer ablação. Eu que puncionava. E aí vem o detalhe, né? Quantas vezes eu saí do hospital 9, 10 horas da noite, eu falei, entendi o que é residência. Entendi. Agora eu tô entendendo. Porque, cara, é isso. A residência, residir é total. Entendeu? Quantas vezes deixei um colega, um residente de clínica médica, começar a passar marca-passo. O marca-passo complicava à noite, saí do hospital 10, 10 e meia da noite, falava, e saía, cara, assim, amanhã eu tô aqui de novo. A ideia não é ir pra casa. Exato. A ideia não é ir pra casa. Você faz residência, não é? A ideia é assim, acabou o que você tem que fazer hoje, acabou? Amanhã tem mais. Forte abraço, vambora. Era isso, entendeu? Não tinha dessa de, não, eu tenho que. Não tinha compromisso. Eu não tinha qualquer compromisso depois da residência. Porque eu sabia que o compromisso era comer e dormir. Porque amanhã estamos lá de novo. Então, quando o residente entende isso... porque o residente tem que entender isso, cara, que ele não tem que ir pra casa. Sim. E, cara, se você tá indo muito bem 2, 3 meses na residência, cara, tá bem afim com todos os horários direitinho, chega pro seu staff, professor, eu marquei alguma coisa depois das 3, 4, eu posso liberar um pouco mais cedo? Qual staff não vai deixar? Sim. Só sou de clínica médica, cirurgia nunca deixaram. Depois de 3, 4 meses, já operei. Tá certo. Não, mas assim, pelo menos um domingo. Não, entendi o que você tá querendo dizer. Você é um cara domingo à noite. Domingo, 5 horas da manhã, te deixar. Então o seu próprio é igual ali, não, assim, que tal que eu vou sair em tal lugar. Claro. Então, assim, se você fizer muito bem feito, você vai estar com, entendeu? Você vai estar bem visto, entendeu? Você vai conseguir pleitear algumas coisas. Mas não vai pleitear, é igual quando você
pega um funcionário que fazendo um monte de porcaria e não toma, eu quero aumento. Mas peraí, cara, você tem que estar muito bom para pedir aumento. Sim. Então não é pedir aumento para melhorar. Sim. É basicamente esse é o detalhe. Você inverte a ordem, né? Você tem que melhorar primeiro e daí pleitear. E pedir uma coisa a mais. Eu acredito muito que você tem que isso, né? Você não foge disso. Você tem que... O seu presente é que vai determinar o seu futuro, não tem segredo nenhum. E as pessoas vivem muito o futuro. O aluno de medicina, a faculdade, o residente ainda vive muito o futuro, sabe? Na verdade, Gabriel, eu acho que isso é uma coisa da humanidade. Hoje todo mundo é ansiedade, uma coisa de sempre estar pensando lá na frente. O que vai acontecer? Acaba logo. Isso, acaba logo. O tempo está acabando. O acadêmico vem, eu quero puncionar. Ele chega na UTI, tem algum paciente para puncionar aqui agora? Peraí, você sabe que paciente é esse? Sabe pelo menos o nome do paciente? Então isso é uma coisa muito forte. Assim. Acho que até as pessoas são não muito... é puncionar um pedaço de uma língua de boi, né? Como a gente puncionava, né? E a punção não é simplesmente ir lá e puncionar. Você tem que ver acontecendo. Você tem que ter um treinamento. Você não pode simplesmente, é uma punção, eu vou fazer porque eu li uma vez no livro. Não. Cara, é um processo. Você tem que estar ali. Você tem que se qualificar para isso. Saber indicar, né? Claro. Você tem que saber se não tem contraindicação. E acho que... Eu acredito que o segredo é curtir as micro vitórias ou os micro vencimentos. Assim, eu acho que eu sempre brinco com vocês que a residência é o momento que o seu cérebro tem que explodir, cara. E você tem que sentir e olhar assim, cara, meu cérebro tá explodindo. Hoje eu aprendi coisa, amanhã eu aprendi. Fez a mesma coisa. Mas, cara, foi diferente, a abordagem foi diferente. O meu chefe me chamou a atenção de um negócio que foi, que realmente o que ele falou, cara... E se você chega em casa todo dia e olha pra si, e olha pro seu dia, como residente, ou como isso dá pra vida, né? Mas como residente, fala, cara, hoje eu fiz coisa, legal, aprendi isso. Bicho, o outro dia não fica desgastante. E você não acha em nenhum momento que você tá pronto pra próxima etapa. Sabe? Você tá sempre querendo ganhar, porque a próxima etapa pra você é só o próximo dia. É o próximo dia de conhecimento adquirido. Próximo estágio. É o próximo estágio, você não enjoa, cara. Isso é óbvio que também a gente não impede de você gostar mais ou menos de uma determinada área. Mas nesse período de formação, a sua dedicação, independente do que você gosta ou não, ela tem que tentar ser o mais próximo possível. Isso, tá sempre com a xícara vazia para vivenciar o máximo possível, até para você tomar uma decisão lá na frente com muito mais propriedade, né? Porque a ideia não é falar assim, são 2 anos de um estágio, né? São 2 anos que eu vou viver a cardiologia, são 2 anos que eu vou viver a gastroenterologia, eu vou viver. Eu vou estar lá dentro todo dia. E eu vou, cara, assumir tudo de experiência que eu puder. Entendeu? Quantas vezes, cara, eu abri o livro muito mais para confirmar aquilo que a gente estava no hospital. Porque, assim, era hospital. Era o tempo inteiro hospital. E, sabe por quê? Não pergunto por quê. Traz no outro dia, né? E é isso. Isso que eu tenho essa sensação, mas assim, eu me formei... tem anos aí que eu me formei como da residência. E direto, cara, eu olho... E a maioria das minhas melhores experiências técnicas assistenciais eu me lembro, cara, era da época da residência. Esse caso eu vi foi na residência. Isso aqui eu fiz foi na residência. Provavelmente que eu, em nenhum momento, consegui, por mais que eu seja um médico dedicado posterior também, eu consegui nunca tinha tanta imersão. Você não tem distração na residência. Claro, tem gente que tem filho, tem família, isso torna a residência ainda mais difícil nesse sentido. Mas, cara, eu não tinha motivo pra fazer nada, era só, eu vivia pra aquilo que você falou. Eu saía, sábado e domingo tinha que ir na residência, eu ia lá e ficava agoniado, chegava em casa, a Isabela, minha esposa, ficava, você tá sofrendo, cara, porque eu tinha que ir lá fazer um bundle lá. Cara, porque eu vi um paciente não tá indo bem, cara, não sei o quê, e, enfim, eu vivia pra aquilo, não tinha outro objetivo. Eu acho que se você faz isso bem ali. E aí o aprendizado é uma coisa exponencial. Até porque você começa assim, é como se você não tá lendo um livro. É como se fossem várias cicatrizes no corpo, né? Vai cicatrizando, o conhecimento vai entrando de uma forma meio traumática, meio saborosa ali. Você tá com bicho, você vai. Assim, depois, quando o cara te pergunta alguma coisa que você viu na residência, você responde medular. Porque assim, aquilo você viveu aquilo. Você olhou aquilo, aquilo você não vai lembrar porque você leu. Você vai se ver naquela situação tensa e vai falar, não, aquilo foi aquilo que eu fiz. Sim.
É impressionante. Depois E é disso legal- tudo aqui, é a gente legal pode que- colocar na escala sábado e domingo, né? Como se eu já não Tá tivesse. Não, ela vai igual a Larissa, pela residência não, gente. Elas ficam fazendo coisas que elas fazem fora, colocando a culpa na residência, cara. Réveillon, né? Mas não tem nada a ver com a residência, pessoal. Nada a ver com a residência. Não, eu ia comentar Essa porque Ju. é muito legal quando você vê um caso que você viu e você teve alguma dificuldade, você, enfim, passou por aquilo ali meio traumático, às vezes com medo, né? Segurando a mão de Deus, ligando pro chefe, me ajuda. E quando você vê pela segunda vez, você já fica mais tranquilo. Exatamente. E você fala, não, isso aqui eu Sem mato no dúvida. peito e chuto Cara, pro gol. nem fala. Eu tive um negócio mínimo, exemplo mínimo aqui. Eu tive um marca-passo na residência, o paciente entrou em acistolia 10 vezes. 10 vezes, enquanto ele tinha um bloqueio de ramo esquerdo importante. E toda vez, cara, que parecia, encostava no ventrículo, acistolia, e era uma loucura pra reanimar, etc. Passei uma marca-passo quarta-feira na Santa Casa, acistolia. Eu digo, nossa, tá, rapidinho reanimou o paciente, botou o eletrodo. Eu falei assim, cara, calma, cara. Né? Então, assim, por que você tem essa Temos casca? 9 vezes ainda pra. calma. 9 sintoниas vão chegar. É o gato de botas, né? É só o começo. Seu paciente era o gato de botas. Rapaz, então assim, é impressionante como é que você vai criando uma casca, né? Aí você fala, não, deu certo aqui, tal, etc, acabou. E aí, assim, a acistolia rapidinho, né? Coisa de 5 que segundos. isso, acistolia. Né? Rapidinho, 5 minutos, né? Danado. Cadeira. É impressionante como é que você vai criando essa casca. Isso é residência, cara, não tem jeito. Eu acho muito legal isso, cara, porque a gente vê, independente da especialidade, Pietro, a gente vê que a formação da residência, essa vivência e essa dedicação tão extrema, isso cria um sentimento de segurança para estar exercendo uma especialidade, Total. que é muito legal. Assim. Eu não sei se lógico que tem especialistas, não só especialistas, mas tiveram alguma vivência maior trabalhando, mas a residência tem esse poder de trazer isso pra gente, né, Tem. cara? Isso é muito Se legal. a pessoa quiser, tem. É. Né? Tem residentes e residentes. Né? Então, assim, claro, se o cara quiser se entregar para a residência, portanto, que ele tem para se oferecer no hospital é muita coisa. Também acho. Então ele tem Sempre tem tudo, oportunidade de cara, tem aprendizado. tudo. Se ele realmente se dedicar com todo afinco, ele vira um baita profissional, com certeza. Ju, sei que tem perguntas e questões aí. Eu sei que tá... Vou saindo um pouquinho do tema residência, né? Pra quem tá na faculdade, vamos tirar o foco de mim, por favor. Porque eu tô me sentindo mal aqui, pressionada. A escala mês que vem vai melhorar. Vai melhorar, vai. Você vai rodar junto com a cirurgia. Você vai rodar na cirurgia da residência do Melo. Pelo meu respeito. Mais respeito com a cirurgia. Não, tinha respeito da cirurgia. Você que falou que ele não dava pra sair. Não, eu queria até te perguntar, foi uma pergunta bem técnica agora. Na época da cirurgia, a gente falava entre a gente que cardiologista no consultório, se ele souber prescrever AS simvastatina, ele trata 95% dos pacientes. Isso é verdade ou isso é mentira? Pode ter mudado, pode ter mudado. Isso, estou falando da época da residência. Hoje eu não penso assim mais não. Penso quase isso, mas não é só isso não, mas... Cara, a estatina fizeram uma grande diferença na literatura, com certeza. Não sei, mas não é só isso, não. Um pouco mais do que isso. Não é isso, não. Claro. Quer pegar o... Se quiser, eu falo de literatura aqui, sacanagem. Toma, vai sacanagem. Segura essa aí. Não, tá bem. Não, cara, assim, realmente a estatina, né, o AS fizeram uma diferença gigantesca isso foi uma mortalidade. Não, mas foi Agora deixa eu continuar. Agora você deixa ele falar, pô. Mas aqui, cara, não. Hoje, ainda mais hospitalar, Mela, assim, cara, um bom cardiologista hospitalar, bicho, pô, faz uma diferença brutal. E aí, assim, mas cirurgião não é clínico, sacanagem. Sacanagem. Eu ia falar um negócio que é... também que eu não falei, eu tenho que pedir pro Cleito cortar. Não, mas realmente, cara, a gama, até porque, em 30 anos atrás, 20 anos atrás, a cardiologia realmente reduziu muito poucos medicamentos, né? Hoje em dia a gente tem um leque muito grande, a gente tira na insuficiência cardíaca mesmo, há 20 anos atrás a gente tinha digoxina e furosemida para tratar os nossos doentes. Era assim, a gente não tinha... que não mudam mortalidade, né, cara? Exatamente. Médico a gente não usa para nada hoje em dia. A não ser compensar o paciente a paz aguda, assim, mas são medicamentos totalmente coadjuvantes, não fazem nada assim, em relação a essas cardíacas, os pacientes realmente redução de morte, a gente não usa para nada. Sim. Hoje a gente tem excelentes medicações que fazem total diferença. Então, a cardiologia cresceu mais. E eu acho que tudo tem... A medicina avançou muito no que eu chamo de timing, assim, sabe? Não é mais... Mesmo que fosse só S simvastatina, e não é, você acabou de falar muito bem. Um pouco mais do que isso. Um pouco mais. Propanolol. Existe... Acho que a gente avançou muito na medicina a nível ambulatorial, hospitalar, no timing das coisas, assim, sabe? Na hora de começar
A discussão não é muito mais só qual a droga, porque qualquer droga no time errado também não ajuda. A melhor droga que seja, ela também não ajuda. Então, eu acho que a medicina vem avançando e é independente do arsenal terapêutico que você tem, da complexidade que você tem, o timing é a cereja do bolo, é a nova medicação, assim, sabe? É isso. Eu preciso saber cada vez mais qual é o timing certo de fazer a coisa. Quando usar e quando tirar, né? Exato, também. Exato. Posso fazer uma pergunta agora? O Rafa adora fazer isso. Vai lá. Não, porque quando eu senti o oportunidade, eu tava querendo falar isso desde a hora que ele entrou aqui. Eu tava esperando isso. É porque realmente era a pergunta. Isso é essa infantil. Não, depois me falaram que o pai dele não viria só ele. Eu falei, não, tem que fazer essa pergunta então, porque eu saí pra ele, foi só essa, não foi nenhum outro. Essa era pro pai dele. Eu mandar uma pergunta dessa pro cara PhD. Assim. Não, pra ele, não. Pra ele, eu separei essa pra ele. Pro pai dele, assim, pai, essa é pra você, toma. Eu ia fazer pra ele, quero ver. Ju, vai lá. Pietro, você falou que desde os 14 anos você já ia lá nos congressos da cardiologia e tudo. Você acha que quem tá na faculdade e quer fazer cardio, você recomenda que realmente vá em todos os congressos, se dedique, legal, acompanhe alguém, acompanhe o cardiologista? O que você acha? Ju, se a pessoa tiver essa consciência de que assim... Esse a mais da cardiologia é bom, né? Sempre bom. Ainda mais que eu quero ser cardiologista, acompanhar um cardiologista é bom? É bom, não é ruim não. Agora, entender que quando for para o hospital, quando for para o internato dele, seja onde for, não fique na cardiologia, né? Que veja tudo, não tem problema nenhum. Eu tenho colegas meus que, antes de entrar em medicina, viam neurocirurgia e agora são neurocirurgiões gigantes em São Paulo. Então, assim, mas sempre tiveram essa de, tô internato de quê? De ginecologia e obstetrícia. Vou ver e estudar afinco de ginecologia e obstetrícia, entendeu? Ainda mais quando é Xambu, né? Sim. Tinha que estudar um pouquinho. É complicado, cara da fera. Não sei como é que tá hoje, mas era difícil. Era complicado. Você ia perguntar mais uma coisa? Não. Tá. Desculpa, eu não queria cortar você, só. Eu não queria te cortar. Cara, fala pra turma aí um pouco como é que é seu dia a dia, Pietro, assim, sabe? Tipo, você falou de cardiologia hospitalar, de preceptoria. Como é que você divide esse seu dia a dia? E aí inclui um pouquinho também como é o seu dia a dia. Você é pai agora de uma menina linda, graças a Deus puxou a mãe. Mas é puxou péssimo, né, cara? Puxou mesmo. Tem que falar. Tem que falar. É a piadinha clássica, né, cara? Também que ela é bonita, é bom. A minha também puxou a mãe. Também. Graças a Deus. Aí, complicado. O difícil é do Melo, que puxou ele e é bonita. Essa é a raridade, cara. Aquela menina já nasceu diferente, já que ela puxou o Melo e conseguiu ser bonita. Essa aí é difícil, mas é bem que deu certo. Não, deu. Mas voltando ao assunto. Eu ia falar um negócio, mas não nem falar. Graças a Deus. Assim, cara, eu comecei clínica médica casado. Né? Eu casei, comecei clínica médica e aí fiquei 4 anos nesse casado. E aí eu falei, cara, botei pra mim. Bicho, nenhum filho merece um pai residente, cara. Deixa eu poder estar 100% pro meu filho ali. Exatamente assim. Entendeu? Aí eu terminei cardiologia, me estabeleci no mercado e falei, cara, agora tá na hora de ter uma criança aí. Então, assim, não é fácil, né? Até porque criança demanda, mas assim, acaba que eu consegui, né, graças a Deus, a ter bons parceiros, né, bons colegas, assim, que gostaram do meu trabalho, que sabem a seriedade que a gente trabalha, sabem a seriedade que a gente trata nossos pacientes e começou a abraçar a ideia, né? Abraçar junto com a gente e me dar um pouco mais de oportunidade. Então, assim, hoje em dia eu passo visita no hospitalar, é onde eu passo no Hospital Bezerra de Faria junto com os alunos da UVV. E aí faço meus consultórios de consultório também, faço ambulatório de ciência cardíaca, faço plantão de unidade coronária, até porque é muito bom a gente nunca perder nessa mão. Sim. A gente gosta, né? Eu gosto muito também de paciente grave. E faço plantão de pronto-socorro cardiológico lá no Santa Rita, né? Então eu consigo fazer assim um leque muito grande de atuações aí. O campo de atuação na cardiologia é muito ativo, né? Exato. Porque assim, todas as áreas, né? Consigo fazer tudo. Porque realmente a cardiologia dá essa oportunidade. Eu acho que é muito legal, assim, de você poder comer um bolo com o Juliano lá, entendeu? Ela tá sempre com a gente lá. Direto assim, foto dela com você e ela comendo uma fala aí aqui que eu tenho isso. Esse desse tá muito mole aqui. Eu falei aqui, mas deixa abaixo. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa. A cardiologia te dá isso aí, né? Então, eu sempre gostei muito da parte hospitalar, né? Porque o paciente cardiológico, quando ele não infecta, né? Não tem outra complicação, ele é um paciente gostoso de lidar. Porque é um cara que é assim, né? Ele afunda e sai, assim. Então, você consegue criar com o paciente uma
esse ganho, né? Esse retorno de ver ele sempre melhorando e tal, etc. E aí, mas, né, estudando cada vez mais possível para conseguir dar as melhores medicações para ele, e isso vai te fazendo crescer. Sei lá, eu consegui fazer isso aí, graças a Deus, assim, eu tô bem feliz, assim, bem feliz. E o que você acha? Novo, né? São 34 anos de idade, acabei em residência tem 2 anos aí. Não sou tão, né? Estou com os senhores, sacanagem. Caraca, mas assim, tem 4 anos de quem vai ver o canal do YouTube viu que eu dei um assustado. Tem 4 anos, porque achei que tinha uns 42. Tá meio acabado, né, cara? Não, achei tá fortinho. Pai, é o bolo. É o bolo. São os bolos. Mas assim, Olha, real, assim. Entrega, né, Biel? A gente se entregou muito pro que a gente fez, né? Então acaba que a gente vai. Como a gente gosta muito do que a gente faz, a galera começa a ver assim, cara, esse moleque é maluco por que ele faz, vou comprar essa ideia. Então acaba saindo as coisas. O que você acha que são os maiores desafios da especialidade hoje? Nossa, que pergunta. Rapaz, Tava esperando Globo Repórter, né? Quais são os desafios? Como é que ela de frente com a Gabi. De frente com a Gabi. De frente com a Gabi, fazer um podcast de frente com a Gabi. Eu achei você meio agressiva. Daqui a pouco ela vai falar um time. Pietro, agricultor, cardiologista, né? Isso é bom demais, cara. Meu Deus. Eu nem sei qual que foi a pergunta. Os maiores desafios. Me impactou. Os maiores desafios da cardiologia hoje. Até um filme, Sessão da Tarde. Os maiores. Mas esse cara não fala, né? Ele começa. Inacreditável, Ju. Se tem resposta pra isso, por favor. Se você não quer pular na próxima pergunta, né? Valendo 1 milhão. Pula. A gente não tem um roteiro, né? Assim, a gente geralmente vem... Não, deu pra ver que a gente não tem roteiro, cara. Tá claro que a gente não tem roteiro. O pior é isso. O pior é que a gente não tem. Né? Eu, Rafael, a primeira pergunta só. Foi essa. E a gente vai. Primeira pergunta era essa. E ela fez um roteiro. E eu fui cortando. Não, essa não. Essa é polêmica. Eu achei que tava tranquilo. Essa não tava no roteiro. Daí ela não satisfeita, ela pegou as que eu cortei e colocou outra. Mas vamos lá. Cara, fala aí, incrível. depois eu vou te pedir sobre o que você acha da vida, como você explica a vida, né? O que você acha de Bitcoin? Ovo a galinha. Ovo a galinha. Não, Ju, eu acho que, assim, a gente... Todo especialista, né? Então, o cara terminou cardiologia e falou assim, terminei, e agora? Né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade na cardiologia porque as pessoas começaram a entender que o paciente cardiopata é um paciente que morre muito. Então, assim, temos mais pronto-socorros cardiológicos, temos unidades coronarianas. O neurointensivismo tem crescido também nessa retaguarda aí, mas o cardiointensivismo, a emergência cardiológica tem crescido muito por causa disso. Pensando que a cabelinho tem um cabelo. Eu achei que você tava com um rabinho aí. Tô dando muito no Cleiton. Então, assim... Cleiton é nosso cameraman, tá? É a fera por trás das câmeras. Então, assim... Então, você começa... Você entra nessa primeira porrada de entrar no pronto-socorro e tal, etc. E aí, achar um grupo para começar a clinicar, né? Seja que se a parte ambulatorial for a expertise e tal. Ou então, entrar às vezes e falar, cara, terminei cardiologia, mas não me achei. Eu acho que não é isso. Então, a cardiologia tem... Você quer uma parte um pouco mais de imagem? Faça, né? Tem R5 de tanta coisa na cardiologia. E às vezes continuar especializando, entendeu? Mas hoje na cardiologia a gente tem essa facilidade em relação a entrar no mercado de trabalho em um leque muito grande, né? Então, os desafios é você começar assim, a ter expertise, por isso que a importância da residência, né? De você entrar no mercado e, entrei no mercado com o pé direito e o pessoal, esse cara trabalha bem, esse cara tem boa mão disso, etc. Que especialização, muitas vezes... Temos especializações e especializações também. Eu não posso deixar também, né? Assim, o INCOR, até 2 anos atrás, tinha uma especialização de cardiologia que era um absurdo, muito boa, entendeu? Então, uma boa especialização de cardiologia vai te dar essa bagagem, mas isso não é o comum, né? No resto das outras áreas aí, ou especializações do Brasil. Então, você pode chegar e, assim, começar a pegar a mão em um serviço e começar a te ver, tipo, cara, esse cara... deixando a desejar, etc. E sua primeira... Sempre assim, né? A primeira impressão é que vale. Sim. Não tem jeito. Tem que a residência abre muita porta também, né? Você conhece muita gente. Eu terminei a residência, o Dr. Luiz Fernando, meu chefe lá, forte abraço, é um cara monstruoso na clínica de ciência cardíaca. Ele criou a clínica de ciência cardíaca há 10 anos atrás. E aí, assim... vascaíno lá Vascaíno. O cara flamenguista, rapaz, se ele tiver abrir essa porta agora... Dá uma porrada dá um papo, pessoa conhece. Tá doido.
Conheço. Então, assim, eu era tão apaixonado pela clínica de ciência cardíaca, pela clínica de SEI, pelos pacientes e tal, que, rapaz, eu terminei a residência e falou, eu tenho uma agenda para você na clínica de ciência cardíaca. Então você fala, caramba, coisa que eu nunca conseguiria. Porque ele viu o afinco, ele viu a dedicação, essa é a importância de ser um bom residente onde você está fazendo residência. Ainda mais se for um lugar onde você quer trabalhar, é fundamental. A cardiologia, assim como medicina de emergência, clínica médica, medicina hospitalar, terapia intensiva, eu acho que ela tem uma... Essas especialidades, elas têm elas são muito medicina de uma maneira geral. Então, esse desafio, principalmente a gente está falando de mercado e tudo mais, ele é meio diluído, porque assim, é o que você falou, cara, se você tem tanta coisa pra fazer, eu fiz terapia intensiva, cara, eu posso fazer plantão na emergência, posso fazer plantão na terapia intensiva, posso trabalhar na enfermaria, porque para mim isso não é um sofrimento. Geralmente o cara que fez, sei lá, otorrinolaringologia, pô, ele não consegue, porque para ele aquilo não é um ambiente saudável, habitável, né? E aí ele acaba assim tendo muita dificuldade de coisa. Então, talvez essas áreas, certamente essas áreas mais abrangentes, elas te permitem assim uma maior tranquilidade com relação ao mercado de trabalho, porque, cara, você vai se adaptar. Você vai trabalhar no PS da cardiologia, no ambulatório da ICC, e dali você vai construindo network, construindo, apresentando o seu trabalho para que você realmente consiga se destacar. Então, eu sou suspeito, obviamente, fiz clínica médica e medicina intensiva, mas eu sou apaixonado por essas áreas que são muito abrangentes, assim, porque justamente elas te dão liberdade na medicina, eu acho, sabe? Que, na verdade, no fundo, elas são medicina com a hashtag ali por cima, ali, cardiologia, sabe? Mas se você precisar atender no PSF, cara, você vai atender feliz, cara, que vai chegar paciente de cardiologia pra você lá, hipertenso, CC, tá tudo bem pra você se for lá pra saúde básica, sabe? Exatamente. Eu gosto muito de pensar nessas áreas. Te dá muita ferramenta, né? Você fica um cara que você atua em qualquer ambiente. Isso é muito interessante. De relação, enfim. Ela certamente te habilita a fazer muita coisa, essas áreas mais abrangentes. É isso aí. Pietro, uma área, assim, a parte de consultório é uma área um pouco fora do meu ambiente, assim, né? Como é que é para você, assim, essa questão de captação de paciente? Eu vejo a rede social é uma coisa legal, muito forte. As pessoas trabalham muito isso. Você é um cara muito forte na rede social, parece que tem, acho que 500 seguidores. Né? É isso? Ele não consegue dar pergunta, ele dá piada. Não para, é uma metralhadora. Hoje são 450, crescendo muito. Isso. E aí eu queria saber como é que é isso, Pietro, assim, porque a rede social é um ambiente aberto, assim, né? Eu vejo que as pessoas às vezes... E a gente tem uma profissão, né? É uma profissão séria, às vezes as pessoas... né? A rede social tem muita brincadeira, dancinha, não sei o quê. Como é que você lida com isso? Como é que é pra você? Você dança? Não. Cara, não, né? Eu faço muito... É zumba, né? Zumba, gosto muito. Não, falando sério agora, mas como é que você vê a questão de consultório, rede social? Como é que você vê um ambiente de captação de paciente? Como é que é relação com o paciente através de rede social? Como é que é isso pra você? Cara, pergunta super interessante, Rafa. A gente tem uma cardiologia de 30 anos pra cá, mudou demais. Né? Deixa eles terminarem de rir. Zumba foi foda, cara. Conversa é séria aqui, cara. Cara, vamos Zumba foi foda. Pega pro lado de cá, exclui esses caras pra lá, a gente vai terminar a conversa aqui, porque o nível caiu demais pro lado de lá. Vai lá, desculpa. Cara, acaba que é o seguinte, que eu tava falando, a cardiologia mudou muito, então assim, captar paciente depende muito, cara. Assim, hoje a gente tem os planos de saúde que não são nada, assim, são parceiros, mas se você não souber lidar com eles, você acaba caindo na sua própria armadilha, entendeu? Então você tem que saber lidar basicamente com o que você quer para sua vida. Então comece a avaliar isso aí. Até porque é o seguinte, a rede social, cara, assim, da mesma forma que nasceu o Imaging Cash, foi muito junto, uma rede social junto com o Imaging Cash, porque a ideia era conteúdo, né? Você foi muito conteúdo. Falou, rapaziada, foquei muito nos pacientes, foquei muito nos alunos. Era mais aluno do que o seu paciente, Era muito mais aluno, era. E aí acabou que, como a gente nasceu o Imaging Cash, começou a crescer muito o Imaging Cash, a ideia realmente foi trazer para mim mais paciente, entendeu? Começar um pouco mais pacientes e tal, e você começou a mudar um pouquinho porque você acaba nichando, né? No Imaging Cash, você acaba ficando com muito aluno e você tem uma pegada de trazer um conteúdo mais pro leigo também. É isso aí. Você vai mudando um pouco esse canal, é isso aí. Então, assim, a ideia realmente era nunca ser refém de plano de saúde. A minha primeira ideia foi essa, porque assim, isso aí é pessoal, né? Cada um é pessoa. Eu não consigo atender menos de 40 minutos, 1 hora um paciente.
Legal. Porque eu acho isso, assim, é um descaso. Eu acredito que seja um descaso, porque você não tem uma conversa franca com o seu paciente, tem uma relação médico-paciente efetiva. Muitas vezes você fala, ele te falou aquele básico no início da consulta, e, cara, às vezes depois de 30, 40 minutos que ele fala uma coisa, um detalhe da própria anamnese que surge depois, você fala, putz, cara, ó, esse cara, ó, tá falando aqui, tal, etc., acabando a consulta, tudo. Impressionante, né? Às vezes eu vou andar e tal, e aí dói um pouco minha panturrilha, daqui a pouco você descobre onde é AOP no meio da consulta. Então, assim, eu não consigo ter essa visão de uma consulta de 15 minutos, de 5 minutos, 10 minutos. Eu acho isso meio descaso com o paciente, assim. Então, e ser refém é isso, né? A gente chegar e falar, não... eu não posso 10, 20, 30 numa tarde para poder... Se é isso que o plano de saúde quer me pagar em relação à consulta, eu não quero terminar meu mês ganhando menos. Então eu vou fazer um paciente... Isso para mim não entra em jogo. Então assim, eu comecei meu consultório, cara, quantas vezes a agenda é muito pequena, muito reduzida. Eu tinha 1, 2, 3 pacientes. Eu tenho 3, 4 planos de saúde, não tem mais do que isso. Plano de saúde assim que realmente para mim fazem sentido. Entendeu? Plano de saúde que eu confio. O único plano de saúde que eu procurei por amor à casa foi Santa Casa, entendeu? Ah, sim. Santa Casa, pode falar tudo de Santa Casa, que eu também sou de Santa Casa. Então não, tá tudo foi certo. real, assim. Foi o único plano de saúde que eu falei, cara, eu quero atender por eles. Pelo amor à casa, entendeu? Só porque a gente precisa do patrocínio. Se for falar um plano de saúde, tem que fazer o contato. O cashback. Entendeu? Aí, entendeu? Caraca. Então, aproveitar que você tá aqui, você tem muitos seguidores, aí até... Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Tava bonito. A gente até viu o corte da fala, o Melo estragou. Vai, esse bela figura. Entendeu? Então, assim, eu botei isso na minha cabeça, assim, que eu não queria lidar com esse tipo de aproximação do paciente, pra ele ver que ele é mais um número. Não, cara, a gente tinha que estar aqui, é meu colega ali, eu vou fazer o máximo por ele, dou meu telefone, pacientes podem falar comigo e tudo. Onde tiverem dificuldade, entendeu? Ô, Pietro, eu vou voltar porque... Deixa eu só falar um negócio em mim. Isso é uma coisa importante, que é o terceiro convidado do podcast que fala muito na mesma linha. Então, como a gente está aqui fazendo podcast para aluno, aquela história, né? Para quem está aluno, não só aluno, mas para quem já é profissional, para cardiologistas também, que estão começando a carreira, quer ter insights aí. A gente tem que realmente pensar hoje em captação, mas olhar para dentro desse cenário de captação a questão do plano. Porque, primeiro, como é que era? Antes você... Eu gosto de fazer sempre essa timeline, assim. Primeiro você era médico, você tinha paciente. Né? Você tinha pouco médico, tinha paciente. Aí depois você entrava para alguma grande cooperativa, algum grande plano de saúde e aquilo ia vindo. Hoje, mesmo você dentro do plano de saúde, esse paciente não vem na mesma velocidade e o plano de saúde tem promovido um estímulo tão complexo, para não falar mais complexo, que tem que se ponderar muito bem qual assistência que você quer dar, né? É isso. E muitas vezes fazer o que você falou aí, cara. Vai lá para atender 1 paciente, 2 pacientes. Aquela história que a gente falou antes, né? O seu presente, você não tem que ficar... Pô, vai acontecer, cara. Você tá trabalhando bem, com afinco, vai acontecer. Você vai cada vez mais lutar. E a vida é longa, né? A coisa não precisa acontecer no primeiro ano que você formou. Esses dias eu vi no Instagram um cara falando... Não, você formou agora... Sei lá, sei o que formou, não. Querem botar seu consultório, faturar 6 dígitos no ano, não sei o quê. Eu me formei em 2020 e aí em 2021 meu consultório foi ruim, em 2022 agora eu tô fechando essa coisa, eu quero te ensinar a fazer isso. O cara falou isso, falei, cara... Aí eu não aguentei, fui lá no comentário lá e falei assim, cara, mas você é especialista em quê? Qual a sua residência? Como é que seu consultório fez isso tão rápido assim? Porque, cara, não é assim. Não justifica. Não é, assim, cara. Não é. Porque você tem que se dedicar, você tem que se conhecer, você tem que captar. Plano de saúde tem problemas. Você tem que se criar seu nome no mercado, você tem que... As pessoas têm que olhar para você e assim, ir na sua consulta e falar, cara, esse cara teve segurança suficiente para me deixar bem confortável em relação às condutas, entendeu? Essa é a palavra. Então, e cara, é muito legal porque assim, grande quantidade de pacientes que eu tenho é muito vindo dos colegas, dos alunos, entendeu? Sim. Porque ele vê, putz, cara, o professor, cara, ele sabe... Isso com tanta facilidade, eu acho que meu avô precisa desse apoio, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, sempre foi assim, Biel. Eu nunca pensei assim, cara, não, eu vou terminar a cardiologia, mas eu vou fazer só consultório. Esse cara que chega no mercado e fala, não, vou só consultório, ele começa a se vender. Ele começa a vir o que vier. Não, plano de saúde tal, vai atender 30 pacientes na manhã, R$20 consulta, vambora, você vai ganhar aqui, mas não olha para isso agora não, quando você vai ganhar, só trabalho. Então, a pessoa no final do mês pode fazer as contas.
Cara, mas depois tem outro mês. Depois tem outro mês. E pode ter certeza que isso não será gratificante, não vai. E não tem relação nenhuma com esses pacientes. Zero. Na verdade, Zero. o paciente não é o paciente da operação. Exatamente. O seu paciente é o paciente do Pietro. Isso que é importante, né? Você conseguir construir esse vínculo, Pietro. Que aí eu acho que é a chance de ter sucesso como um consultório. Você conseguir construir uma relação paciente-Pietro, não um paciente... operadoras X, Y, Z que o Pietro atende. Não é isso. É relação com você. Exatamente. Isso é muito forte, né, Pietro? Não é o paciente que é da operadora tal. Não. É o paciente isso que tem afim comigo. A minha esposa, ela, no começo, atendia um convênio e ela, basicamente, entre outras coisas, ela parou de atender esse convênio por isso. Assim, o paciente não era dela. E aí o paciente ia na consulta e ela pedia determinado exame ou tinha uma determinada conduta e ela não conseguia fazer. E ela não conseguia fazer, não era por causa do paciente. Ou por já causa teve dela, um direcionamento diferente, né? Pois é, o convênio é fundamental, né? A gente não está aqui execrando o negócio, mas ele é complexo, né? Essa relação é complexa. E aí a gente só está trazendo um ponto de vista que é... Não, lógico, é isso. De pessoas de muita, convênio é fundamental. Muita clareza. Aí, né? Assim, o negócio é que a gente está começando a ter, eu acho que até os próprios convênios começaram a entender isso. Que assim, cara, o convênio ajuda muito em internação hospitalar e tal, né? Em UTI ainda mais, né? Conseguir tornar essas coisas viáveis para a humanidade, para os indivíduos. Agora, por exemplo, não é à toa que agora a gente tem assim, muito reembolso de consulta, entendeu? O convênio, você aceita reembolso? Aceita reembolso. Então ele vai, paga particular e depois reembolsa com o convênio. Então essa mentalidade que os convênios estão começando a entender. E tem que ser assim, entendeu? Porque senão, se o convênio não valorizar o médico, daqui a pouco, cara, a nossa especialidade vai para água abaixo. Sim. Acho que na verdade o convênio vai para água abaixo de uma maneira. Tudo junto, Então, assim, por problema, isso... né? É um problema também. Exatamente. Por isso, assim, que eu tentei fazer, cara, vou fazer o máximo hospitalar possível. E aí eu vou abrindo o consultório devagar e as coisas vão acontecer, entendeu? Nada de... Dentro dessa estratégia, né, Pietro? De Exatamente. ter relação com o paciente, de ter uma consulta com o tempo que você entende ser ideal, né? Acho que isso é importante. Cara, abrir mão disso é abrir mão da sua própria especialidade, né? Sem dúvida. Eu tenho paciente convênio particular. Eu não consigo... Paciente é paciente. Não tem dessa, paciente convênio atende em 15 minutos. Isso não existe. Perfeito. É isso. Porque paciente tudo igual é paciente. Aí se você não está satisfeito com aquela consulta daquela operadora, você sai da operadora. Porque Exatamente. o paciente não tem culpa disso. Nenhum, né? zero. Não pode ser assim, né? Tem nada a ver. Se você... um atendimento especial para um paciente, né? Se você vinculou aquela operadora, você assinou um contrato. Então, assim, não tem dessa de, agora aqui tem que ser mais ou menos. Não, minha consulta particular é assim, né? Diferente. Não pode ser. De forma alguma. Legal. Você ia perguntar um negócio quando eu tive. Não, o link só é em relação à questão da rede social, Pietro. Assim, essa produção de conteúdo que você acaba fazendo na rede social, você percebe isso como um canal para captação de pacientes? Isso é uma coisa que você trabalha isso aí? Tem alguns pacientes particulares vindo via rede social, sim. Ainda mais depois que eu comecei a pensar um pouco mais em falar um pouco público leigo, né? Porque a gente tá falando muito sobre manejo de paciente grávido, butamina, etc. Só que, assim, isso é muito legal, óbvio, isso é muito importante o conteúdo. Só que, assim, como já tinha o Imaging Cash para esse tipo de demanda, aí eu tentei trazer um pouco mais isso aí, né? De falar um pouco sobre os efeitos da mudança de estilo de vida e tudo. E, cara, isso é muito legal. O feedback da pessoa é muito legal, entendeu? De falar, realmente comecei a melhorar, cara, como é que eu tô mais feliz depois de sair do sedentarismo. Muito legal. E aí, marcar uma consulta com você, Pietro, acaba sendo consequência de uma relação que você construiu ali na rede social, né, cara? A gente vê, esse cara fala com propriedade, esse cara é muito assertivo, muito claro no que ele fala. Poxa, se eu tiver que procurar um cardiologista, eu acho que vai ser esse cara, né? Acho que isso é legal, um pouco, né? Porque começa, querendo ou não, assim, ele tem uma relação meio digital, né? De falar, tá me vendo ali, vendo conteúdo, que eu sempre tô... assim, ele acaba criando uma relação médico-paciente, mesmo que ela ainda não exista em consultório. Sim. E depois isso acontece. Isso é muito legal, realmente. Não tinha pensado nisso também, mas cara. Acho que isso é muito forte. Você tá vivendo muito no metaverso, não tá? Um pouco. Ele tá... Não, mas eu não faço consultório e eu vejo... Acho que ele vai botar no Instagram dele. Pessoal, pode seguir ele, arroba Rafa Silva. Ele vai começar a botar o estilo de vida dele. Não, mas é porque eu vejo. Não, porque eu vejo. Eu vejo na sua especialidade. Chocolate. Isso tem um poder de engajamento muito grande, cara. Muito grande. Minha avó não mexe no Instagram, porque ela já tem 90 anos. Mas ela acho que ela te seguiria, cara. Onde foi a avó dela, cara? Ela te seguiria, cara. Ela te seguiria. Pela essa pegada, assim, né?
forte, Massa. né? Cara, Do nada ele soltou a voz. Obrigado, Sério? tchau. Um cara, minha família toda, cara. Minha família é sua fã. Depois eu você me dá eu vou te indicar, cara. autógrafo. Você fez aqui um podcast muito legal. Acho que agora todo mundo pode indicar o cara. Rafa, mas sabe o que acontece? Rapaz, isso aqui é um negócio que tem que ser exercitado. E assim, para relação médico-paciente é muito bom. De você saber chegar onde ele quer, o que ele precisa ouvir, entendeu? Rapaz, chegou um dia que eu às vezes, né, uns jornais me chamam pra conversar, etc. Teve um dia que ela tava saindo do hospital. Aí o pessoal da Record falou, cara, vou entrar ao vivo às 6 horas da tarde, vou entrar... Eu falei, não, vambora, etc, né? E aí eu tinha que ir pro Santa Rita. Eu falei, putz, cara, eu tenho que ir pro Santa Rita tarde, eu não vou conseguir ir. Aí ele falou, pô, você me ajuda a chamar algum colega seu, tal, etc. Cara, eu não consegui ninguém. Eu liguei pra todo mundo que eu conheci e falou, não, cara, não, isso não é pra mim, não, isso eu não tenho essa experiência, não, cara, não consigo falar, não. Não, eu não tenho... Não dá. Não dá, Gabriel, assim, tudo bem que tem nossos colegas, né, que já tem já suas carteiras de cliente, já tem mais de 10, 15 anos de mercado, tudo bem. Mas a gente, cara, não que precisa ficar fazendo zumba no TikTok. Não precisa. Não precisa. Se quiserem Por favor, ver isso, não essa faça. cena tem também. Não tá? faça, não, mas ele Rafa Silva. Né? Rafa Silva, não é Melo, não é Rafa Silva. Rafa Silva. Assim, cara, tem que ter, entendeu? Hoje em dia é muito difícil. Cara, quem não tem, assim, realmente tem mais dificuldade. Não tenho como dizer que não. Sabe, eu tenho mais Então dificuldade. você acha que isso é uma ferramenta pra você? É uma ferramenta disparada, legal. disparado, entendeu? Não, e é legal legal quebrar isso. assim, a gente não tem... Não, porque existe muito preconceito, Pietro, assim. Tem. Muito. Não, Já até teve a muito, gente, né? Não, Teve é. muito, cara. momento Não, até a gente, teve, até eu sou um pouco preconceituoso, pouco coisa, mas eu sou um pouco. Você não, mas... Porque, Pietro, porque a gente vê algumas coisas, cara, na rede social, assim... desmedida, assim, uma manifestação desmedida, o cara é apelativo, o cara quer buscar o paciente de qualquer maneira. E aí eu acho, cara, que, poxa, a gente tem que ser muito sério, cara. A gente lida com doença, né? Lida com condições que são graves. Então tem que ser muito sério, muito firme. Tem que ter no a você ética, fala, né? Cara? Claro, claro. A ética é primeiro de tudo. E a aí. rede social, às vezes, você fica muito solto isso aí, cara. O cara bota um efeito e aí o cara fala um monte de besteira e, entendeu? E parece que... infelizmente, assim, quantas das vezes a gente vê quanta besteira não baseada em nada, né? Isso. Sem exato. baseamento nenhum, baseamento. Tô igual Caraca, o funilamento. maravilhoso. Sem embasamento nenhum. E assim, só porque ele falou com um pouco de autoridade, pagou lá uma forma de aquilo ser um pouco mais visto ali, cara, e sai com autoridade uma coisa que não tem qualquer sentido científico, né? Mas É depois muito isso- delicado. Isso quase nunca sustenta, né, cara? Não sustenta. Isso é provisório, isso vai cair em algum Total. momento, né? Não vai dar. Entendeu? No fim das contas, A ele vai rede- naquele... Eu gosto de pensar que quanto mais gente falando, é melhor para a informação correta chegar. Sim. Eu acredito que se o cara fala... Vai eu ter falo ruído, errado, você ruído, fala errado, ruído, mas ruído. alguém começou a falar. E aí o cara quer ouvir. E aí vai chegar no Rafael, por exemplo, que vai falar certo. E aí, provavelmente. Beleza... provavelmente dele. Caraca. Pra quem não tá vendo no vídeo, provavelmente dele foi tipo... citando que a gente vai falar errado. Mas, então, no fim das contas, chega nele. Chega na informação correta. Sim. Então eu gosto de pensar isso. E eu acho Até que porque o cara vê e fala assim, putz, eu não penso muito bem assim não. Aí o cara vai estudar. Mas pera, cara, isso vou aí. ver se é isso mesmo. E, não é assim não e tal. Exato. E eu acho que a rede social... A gente começou mais nisso, não tem muito tempo. Mas quando você fala que você ligou para 10, 15, eu super acredito. E talvez algum tempo atrás, talvez eu tivesse sido um desses 10, 15 que, não, cara, não sei o que, não é para mim e tal. Mas se você olhar para perspectiva... Você viu que ele já tá ganhando convite, hein? Você percebeu que ele já tá... Se me chamar, eu vou. Se você me chamar, você viu? Da próxima vez que você chamar... Isso, se você não teve ninguém. Mas a primeira pessoa que me botou isso foi o Thiago e Pietro. O Thiago no MDcast, no Soestcast e no Emergencast. E depois aí apareceu lá, enfim, no Instagram, essas coisas. Mas a questão é que... Só que se você olha por perspectivas diferentes, cara, isso é uma coisa muito legal, cara. É uma ferramenta que você leva a informação de qualidade. Eu acho também. Cara, nunca tinha pensado... Pô, parabéns, você falou muita besteira Obrigado, aqui hoje, mas obrigado, você falou uma coisa muito obrigado. legal. Que foi com relação a... Cara, isso gera um vínculo de relação de médico-paciente que é novo, cara. Que extrapola a fronteira. E muitas vezes você segue, com certeza, te conhecendo, você segue o cara, o seu paciente também. Lógico. E você tem então, a relação médico-paciente não é só assim, legal. relação dele para com você com ele também, sabe? O cara comendo um churrasco lá, exatamente. Aí, e tal, quantas vezes? Então vai além, eu tenho né? grandes amigos pacientes assim que às vezes faz story e marca, eu dei a saída hoje aqui, mas amanhã, né? Eu vou melhorar, etc. Porque
tem stent, vai entupir. Na verdade, Pia, quando a gente leva peito pro doer, talvez aquele canal lá que... Não precisa falar nome aqui, um monte da galera. Aquele canal que seu pai dava o telefone lá pros pacientes, às vezes encontrava o paciente no hospital, ele sai com o telefone, o celular dele. Hoje a rede social pode estar seguindo disso também, cara. Assim, na verdade é um canal, né? Se você consegue usar ele bem, é fantástico, cara. Porque você escala muito, né? Você transmite isso pra muita gente. E assim, acaba que o paciente vai vendo quem é esse médico, né? Pô, ele é só médico? Não, peraí, pô, um cara família, um cara que tem, assim, ó, se alimenta bem, putz, ele alimenta bem, olha o que ele tá comendo agora, putz, eu tô comendo errado aqui. Então, é impressionante como é que você vai, assim, sendo uma referência, né? Cara, não é só médico, é uma referência pra pessoa, isso é legal. Nossa, não tinha pensado nisso. Traz muita autoridade, pra esse cara é real, esse cara tem uma vida real, ele é pai, meu pai isso é tudo legal, cara. É, maneiro, maneiro. Eu vou criar um Instagram para meus pacientes, acho que não dá muito tempo. Esse paciente. E assim também, a rede social, eu acho que ela veio pra ficar, né? Veio. Não vai mudar isso. E a gente cabe a nós adaptar e usar isso da melhor forma, né? Isso, e fazer ela uma ferramenta. Ambiente, uma ferramenta mais correta. Antigamente a gente tinha outdoor, a gente tinha tanto de imagem para lá e pra cá, agora a gente tem a tela, cara. E aí a gente busca o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Importante a gente saber buscar o que é melhor pra gente. Por vezes, Gabriel, eu falo por mim, a gente fica brigando, isso aqui. Mas na verdade, o que está acontecendo? O próprio algoritmo aqui começa a selecionar o cara que realmente traz valor ali. Porque esse cara que traz um valor qualquer ali, que ele vai se perder em algum momento, esse cara vai sair do ambiente. Ele não se sustenta, entendeu, Pedro? Então isso é legal, cara. Isso é legal. Você olhando com a perspectiva de mais longo prazo, a rede social é muito interessante, né? Vai ficar quem realmente... que é mais louco hoje em dia? Tem pessoas que, cara, vivem em rede social de uma forma tão louca, Rafa, assim, que a pessoa compra seguidor e compra curtida. Cara, então, assim, você pega lá... Compra curtida, tem real. Então, assim, você começa a ver que, tipo, a pessoa... Cara, tá vivendo pra quem? Entendeu? Ela tá comprando todo tipo de retorno porque ela sabe que realmente os valores que deviam ser passados, ela, pô, peraí, eu não passo. Eu não tenho pra passar. Eu não tenho, entendeu? Você sabe não que eu tenha, não. Assim, acho que ninguém é bom o suficiente pra ser referência maravilhosa pra ninguém. Mas, assim, pelo menos os bons valores, sabe assim, tentar, pelo menos, pô, se eu tô falando sobre boa qualidade de vida, se eu falo que eu sou um cardiologista que prezo que o exercício físico é fundamental, pô, eu não posso ser um cara que não... Né? Eu não posso ser uma pessoa mau exemplo pro meu paciente. Claro. Entendeu? Então, assim, mostrar que o exemplo tá vivo aqui. Entendeu? Não é comercial. Tem a parte, obviamente, que tem de captação, mas o lance não é comercial. Assim, eu gostei, vou repetir de novo. Essa relação criada, esse exemplo, autoridade, essa inter-relação, porque de um lado... Cara, isso transcende a venda. Não é sobre venda, não é sobre o comércio aí. Na verdade, esse cara já tá no seu radar. Na verdade, a hora que ele precisar de um atendimento cardiológico, ele vai acabar caindo, né? Porque você realmente captou aquilo ali, cara. E até o que a gente falou, cara, a gente consome, cara. Não tem jeito, cara. Meu pai tá montando um Instagram pra ele pra poder publicar as filosofias dele, cara. E aí, nisso, ele consome. Meu pai tem 60 e tantos anos. E, enfim, a minha mãe, a sua avó, se você botar na mão dela, cara, um celularzinho com o Instagram e abrir lá, botar o Pietro, ela fica acompanhando. Com certeza. Cara, quantas vezes eu chego um paciente de consultório e falo, cara, tô vendo sua filha, ela tá linda e tal. Putz, cara, Deus abençoe sua família. Pô, é muito gostoso, cara. Sim. Você cria um vínculo muito legal, entendeu? E é um vínculo que às vezes de 5, 10 minutos... Putz, cara, não é que aquele paciente não vai comprar esse vínculo. Não é que compre, né? Mas assim, ele não vai querer se interessar por quem você é e tal. E, putz, esse cara realmente não só mudou minhas medicações, mudou um pouco minha forma de ver algumas coisas da minha vida, entendeu? Cara, é isso que a gente quer, entendeu? Legal. É um pouco disso. Legal. Cara, a gente já tá há muito tempo aqui. A Ju deve ter umas 10 perguntas. Quais são os desafios, né? Tem pergunta? Como pai de menina. Se soltar os desafios de Juliana, desafios de Juliana. Fazer um podcast, desafios de Juliana. Por que você compra calça um número menor pra usar no consultório? Cara, eu peguei muito com o Thiago isso aí. Sacanagem. Malha perna. Sacanagem. Mas eu acho que a gente... até antes da gente acabar, porque tá muito bom e tem muito assunto, mas... Nosso tempo é finito. Nosso tempo é finito. Pietro, assim... O que você vê para cardiologia no futuro? Assim? A galera que está formando na residência de clínica, formando na residência de cardio. Então essa turma vai começar a cardiologia agora, ou daqui a 2, 3, 4 anos. Como é que você acha que a melhor trajetória para chegar nesse objetivo aí? Bacana.
Sem dúvida. Definir cardiologia, então, não é definir com objetivo qualquer outro ganho financeiro, o que for, é definir realmente como área de abordagem, de expertise, assim, que realmente tenha afinidade pelo que faz. E aí, assim, a residência, sem dúvida, é a melhor forma de chegar lá. É a melhor forma de chegar lá. Você vai chegar lá com muito mais bagagem, muito mais segurança de estar fazendo o melhor para o seu paciente. E outra coisa cara, deixa levar, entendeu? Não fique ansioso por nada, não. Viva cada dia seu mal aí, né? Então, viva as experiências que tem que viver. Não se preocupa com isso agora, não. As portas vão se abrir no momento certo. Vive intensamente essa especialidade, exato. Né? Essa construção. Assim, era louco fazer fisiologia, como eu falei antes aqui, fui fazer um fellow em Carnaxide, lá em Portugal. E aí, na época, veio a pandemia, aí eu larguei o fellow, e aí comecei a ver que, cara, as portas se abriram de outra forma. Você tem ideia? Tá abrindo porta de eu voltar para lá e fazer a fisiologia lá, em Portugal. E aí eu comecei a ver, cara, não. Tenho esposa aqui, tudo aí, daqui a pouco, né? Minha esposa ficou grávida. É impressionante como é que as coisas aconteceram. Então, assim, cara, não tem ansiedade, entendeu? Vai vivendo a cada dia e a própria especialidade vai te mostrar. Vai abrir os leques de opção e vai te mostrar, tem esse aqui, tem esse aqui. Você vai viver cada oportunidade e vai ver onde você realmente se encaixa, entendeu? E aí, sendo o melhor profissional, seja em qual for das subespecialidades da cardiologia ou a cardiologia geral em si, com certeza, se for dedicado, assim, e bem proativo e seguro no que está fazendo, como falamos, né? Assim, vai ter espaço. O Melo cortou minha pergunta. Eu fiz uma pergunta, ele não deixou você responder e fez uma pergunta que ficou linda, filosófica. Mas eu gostaria de voltar na minha pergunta. Eu achei que era o final, cara. Eu achei até que era o final. Não, vamos até mundo, eu quero saber da minha pergunta. Vamos lá, vamos ver. O que você espera da cardiologia nos próximos anos? Assim, mercado, ciência, técnica, uma coisa menos filosófica, vai. Pergunta difícil, eu sei, tipo da Ju, assim, ela pediu pra eu fazer. Cara, a cardiologia só cresce no estado. Isso aí. Só cresce no estado, então a gente vai ter muito cardiologista aí, sem dúvida. Os pacientes cardiológicos estão cada vez mais jovens. Isso, então a gente cresce cardiologista, mas cresce o número de pacientes. Então, eu acho que, assim, eu não vejo um túnel sem luz no fim, não, entendeu? Legal. Eu acho que a gente tem até porque as especialidades crescem muito. Antes a gente não tinha nem estrutural, nem hemodinâmica. Hoje já tem hemodinâmica estrutural. Então, a ciência cresce demais, entendeu? Então, é importante que a pessoa estude bastante e esteja pronto para o mercado. Mas eu acho que a gente tem a cardiologia em si, cara, só cresce. Só os estudos científicos estão saindo pelo ladrão aí, né? Um monte. Então, continuar estudando, não parar nunca e sempre dar o melhor na área que tiver. Não tem mercado, sempre vai ter. Para as pessoas que realmente se entregarem mesmo, até porque a gente tem profissionais que, mesmo que depois de 10, 15 anos, cara, que não continuar estudando e vem perdendo o mercado, perdendo, entendeu? Entendi. Porque o paciente começa a ver, putz, eu tô no meu plano, tá no plano de saúde lá, numa operadora. Putz, eu tenho cara, tô ouvindo a mesma coisa tem 3 anos, cara, 4 anos, a mesma coisa. Eu vou ouvir uma coisa diferente aqui, não é possível que não tenha algo diferente. Então ela começa desvincular. Então é importante sempre estar estudando bastante. Cara, né? Uma coisa louca, o pai estuda 6 horas por dia todo dia. Nossa. O pai é louco, cara. Estuda 6. Depois que ele ouviu o podcast, ele, cara, ele fica louco, ele consome bicho livre. Por que ele não veio, cara? Eu tô até agora. Cara. Poxa, depois pode marcar de novo com ele. Ele falou assim, cara, ninguém tem PhD lá. Isso, exatamente. Deve ser. Deve ser. Pô, muito gostei. Pô, você tá com cirurgião, cara. Você tá com cirurgião. Não, acabou que ele não pôde vir, infelizmente. Tudo bem, a gente se contenta com o que tem. A gente se contenta com o que tem. Assim, ó, aí vai ter assim, VMDcast cardiologia. Esse sim, esse vai. Esse eu chamo um dia. Esse é o stand-up. Cardiologia stand-up, cardiologia real. Ciência. Não, ver se um dia a gente chama de novo, né? Vamos marcar com ele. Ele, cara, ele é maneiro. Ver se um dia a gente bota mostrar com a gente. Não, vamos botar, sem dúvida. Uma brincadeira, Pedro. Foi ótimo, cara. Eu achei que foi... Você é um cara que a gente sempre fica brincando. Você é um cara que gosta muito de rede social. E até no início, né, Gabriel? A gente era pouco... Nem imaginando estar fazendo podcast. Talvez, assim... Você é um cara que sempre estava falando muito e se manifesta muito bem. A gente sempre conversava muito isso, né, Gabriel? E a gente muito preconceituoso com isso, cara, né, Gabriel? Assim, foi uma referência pra gente. Assim, muito um preconceito. E a gente vê, cara, que é muito legal, assim. Eu acho que a postura que você tem, o respeito que você tem pelos pacientes, o próprio fato que a gente está conversando aqui, eu acho que é legal saber que você
né, trabalha esse lado, mas com muita responsabilidade, né? Tem que ser, né? Tem uma referência do que tá fazendo. Acho que é muito Não legal. é à toa, cara, que assim, a gente... Coloca uma música de romance depois pra esse momento nela, tá? Tá doente de amor. Vai. Cara, não é à toa que a gente se juntou, né, cara? Sim. A gente tem a mesma visão da medicina em si, a gente sabe que medicina hoje não é só fazer muito bem feito, né? Se entregar bastante e a gente... Como é que os caminhos, né, cara? É muito louco como é que... Doido, né? As voltas que o mundo dá. E aí, assim... Hoje a gente sabe que medicina é medicina de grupo, né? A gente sabe que tem boas pessoas, tá, ao redor de boas pessoas, né? Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então foi, cara, foi não é à toa que vocês também, cara, foram fundamentais aí para o crescimento profissional, né? Em relação aos serviços aí, também é muito gratificante estar nesse grupo aí. Pi. Pessoal, foi maravilhoso, divertidíssimo. Corta as partes que o Rafael falou, só isso. Vai sobrar uns 10 minutos só. Se eu for ver, o podcast é 30 minutos. Teve muito momento de distração aqui, mas... Falando de bisturi, esses negócios não acrescentam. Lembrando que eu vou fazer pedir pro pessoal o link da comunidade MD Ensino tá aqui. Vamos deixar o link também do Emergencast, @Emergencast, Dr. Pedro Lima. DR Petro Lima, @DR Petro Lima. O próprio canal do podcast, segue aí. E também não esquece, @Rafa Silva, aula de Zumba. Obrigado. Segunda a sexta, às 8 da noite. Ele vai dançar TikTok de tanguinha. Beleza, pessoal? Um abraço. Muito obrigado pela audiência e abraço, até a próxima. Obrigadão, Pedro. Valeu, galera. Ó, obrigado. Bom. Teve um dia eu vou trazer só você e meu pai aqui, cara. Não, Vai ter um negócio bem familiar. Um negócio diferente. Ciência. Claro, pô, claro. Ele vai perguntar o quê? E clopidogrel? E tal do clopidogrel? Pra que serve? Serve remedinho aí, clopidogrel. Cardiologia, cara, são pouquíssimas coisas ali. Você dominou aquilo ali. Um amigo meu que falava, cara. Corta logo, corta. Pode cortar, não. Igual parada cardíaca. Quantos joules é carga máxima, amigo? O paciente tá parado, rapaz.